Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos da DBC FM e do nosso programa Panorama Geral. As notícias da cidade, em termos de bandidagem, de roubo e de furtos, as notícias estão assustadoras. Olha, há uma degradação da nossa sociedade. Há uma perda de valores. Há, acima de tudo, a falta de respeito ao semelhante. A vida do semelhante, para muitos seres que moram em São Carlos, em São Paulo e no Brasil, hoje as vidas não valem nada. Perdeu-se o espírito religioso, perdeu-se o espírito de família, perdeu-se a dignidade. O nosso povo está ficando sem dignidade e sem respeito. É incrível o que se passa neste Estado brasileiro, nessa chamada democracia. Efetivamente, criam-se cidadãos que são bandidos. Criam-se pessoas que não respeitam o semelhante. Não vou falar que não respeitam a Deus, mas não respeitam o semelhante. Pessoas que hoje têm principalmente o reflexo de nossos governantes que não levam o país a sério. Isso reflete no povo. O povo sente isso e então age a seu bel prazer, como se dizia antigamente. Age de acordo com sua vontade. Age de acordo como se nós vivêssemos num estado anárquico, um estado sem leis, sem governo, um estado totalmente acéfalo a tudo e a todos. Esta é uma tecla que se bate em toda a nossa sociedade. Precisamos mudar. Precisamos. Agora, os intelectos falam, precisamos mudar através da educação. Mas chegou num ponto que a educação não vai resolver, porque faltam rédeas dos governantes para que a educação possa resolver. Acima de tudo, faltam dos governantes dar ao povo, de uma certa forma, uma melhor qualidade de vida. Dar ao povo trabalho, porque hoje o país, todos os dias, os seus índices mostram que há perda de vagas de emprego em todos os setores. Isso reflete no povo. E o povo, na hora que se perde, na hora que explode, não sabemos quais as coisas, o que vai acontecer, o que estaria para suceder nesse ponto. Só para se ter uma ideia, o nosso site trouxe, nesse dia 28, segunda-feira, a seguinte matéria: supermercado é alvo de criminosos no centro de São Carlos. Um supermercado foi arrombado na madrugada desta segunda-feira no centro de São Carlos. Segundo apurado, os criminosos invadiram um estabelecimento situado na rua São Sebastião, usando uma barra de ferro para arrombar a porta. Uma equipe de monitoramento da rede acionou o 190,
Mas a ação dos criminosos foi tão rápida que eles conseguiram fugir, levando cigarros, algumas marcas de uísque e outros produtos. Segunda-feira aconteceu isto em nossa cidade. Agora, poderia ser um fato isolado? Poderia ser um fato isolado, mas na realidade não é. Por quê? Porque neste mesmo dia, ou seja, no dia 28, postamos mais uma matéria policial. 2 homens foram detidos pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira. Outro furto foi na madrugada, no Jardim dos Coqueiros, em São Carlos. Segundo apurado, os acusados de 20 e 26 anos assaltaram um mercado no Douradinho horas antes e fugiram em um Fiat Prêmio Vermelho, cujas placas foram anotadas por testemunhas. Com posse das informações, uma equipe da Ronda Ostensiva, com apoio de motos Roncan, foi ao endereço do proprietário, situado na rua Newton Luiz Marques, e apreendeu os jovens com dinheiro, armas de fogo e as roupas usadas no assalto. Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados ao plantão policial, onde a vítima reconheceu os autores do crime e os mesmos foram recolhidos no Centro de Triagem de São Carlos. Vejam bem, assaltos a estabelecimentos comerciais, comida, dinheiro, as coisas evidentemente preocupam. No dia seguinte, o nosso noticiário do dia 29 de julho anotou no site da DBC: mulher e adolescente são detidas pela Guarda Municipal após furtar supermercado em São Carlos. 2 mulheres, sendo uma maior e outra menor, foram detidas pela Guarda Municipal na noite da segunda-feira. Segundo apurado, a jovem de 23 anos e adolescente de 16 furtaram um supermercado na rua Coronel Leopoldo Prado e fugiram, levando dezenas de produtos em um carrinho do estabelecimento. Além de roubar, ainda levaram tudo o produto do furto num carrinho. Entretanto, ao perceber a ação das criminosas, um segurança do estabelecimento passou a seguir as mulheres até a rua Henrique Gregory, onde foram detidas com o apoio de guardas municipais. No caminho do supermercado, foram recuperados iogurte, salgados, bolachas, refrigerantes, ovos, chocolates, temperos e outros produtos de qualidade. Diante dos fatos, as acusadas foram para o plantão policial. Vejam então, agora estão roubando comida. Agora estão roubando comida. E os assaltos a estabelecimentos comerciais continuam. Na terça-feira, ainda dia 29, no centro de São Carlos, ou seja, hoje, me perdoem, quer dizer, hoje nós estamos no dia 30, no dia de ontem, eu estou lendo aqui a matéria no site da DBC, ontem, terça-feira, uma agropecuária foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira, ontem. Segundo apurado, 2 homens não identificados invadiram o estabelecimento, arrombando uma porta de vidro e fugiram com produtos do estabelecimento. Equipes da polícia atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito foi detido. Meu amigo, minha amiga, analise esse quadro policial da segunda e da terça-feira agora, ontem e antes de ontem, dias 28 e 29. Que barbaridade! Que barbaridade! O que é que se vai fazer?
Será que essas pessoas estavam passando fome? Será que essas pessoas precisavam fazer estes roubos? Estes furtos? Não acredito. O que acontece mesmo é uma falta de respeito ao Estado. Ninguém respeita o Estado. Ninguém respeita os governantes. E são tantas as coisas que a grande mídia do Brasil anuncia. Temos programas especializados em falar de bandidos. O Datena, na Bandeirantes, a Record. Todo mundo só fala, olha, furtos, roubos, e essa imagem roda em todas as casas, em todos os lares, como se fosse uma coisa comum, como se agir de má fé fosse comum. O que agora vai se falar é que temos que educar o povo? Não, temos que dar educação, fazer escola, botar. A maioria hoje se forma em grau superior, não tem emprego. Não há emprego para quem se forma. É muito especial, a especialidade. Hoje, com as novas técnicas, com as novas mudanças na informática, no conteúdo, na tecnologia, precisamos de funcionários altamente técnicos, preparados para fazer e desenvolver a tecnologia. Mas esse pessoal que tem, digamos, de 28 a 18 anos, essa faixa etária de 10 anos, já está saindo de escolas, uma parte já saiu, outra parte está fazendo cursos. Não há uma orientação. O próprio governo não fala. Forme-se no Senai e você vai ter uma profissão. Não se vê isso. As propagandas são assim. O meu governo acabou de construir um prédio. O meu governo acabou de fazer isso. Meu governo acabou de fazer aquilo. Mas a essência não é enfrentada. Por quê? Há uma diferença enorme da condição do assalariado que está registrado na carteira de trabalho com os 2,5 milhões, quase 3 milhões de funcionários públicos que esse país tem, ativos e aposentados, que vivem com uma outra faixa salarial, uma boa faixa salarial, como se a faixa dos servidores públicos, de forma geral, dos agentes públicos que o governo precisa para administrar, essa é uma faixa privilegiada. E há um conflito entre as aposentadorias de quem presta serviço ao Estado e de quem é aposentado pela CLT, pelo INSS. É um país das desigualdades. Agora, todo mundo diz, nós vamos solucionar isso com a educação. E eu pergunto, aonde e quando? Aonde e quando nós vamos solucionar esse problema? Isso é um problema complexo. É um desgaste que os nossos governantes tiveram, que fizeram crescer a margem de pessoas que não respeitam a legislação. Veja o caso desses black boys, blocks, que fazem, quebram prédios, quebram automóveis, botam fogo em ônibus. Por quê? Porque nós somos anárquicos, nós não queremos governo. Nós somos anárquicos, nós não queremos governo. Uma moça que se formou na Sorbonne, aí andou quebrando tudo nessas manifestações. Por quê? Porque ninguém respeita os nossos governantes. Não há respeito. Você pode pensar o que quiser, você pode não estar de acordo com esse pensamento, mas me diga uma coisa a respeito. Quem é maior sonegador de imposto do que o povo?
Quer maior sonegador? Todos nós sonegamos impostos. De uma forma ou de outra, há participação da população. Não se pede nota em nada. Não se cobra em nada. Só se cobra na hora do coletivo. Falta saúde, falta educação, falta segurança, falta tudo. E esse tudo, meu amigo, esse tudo, minha amiga, depende de nós. Nós também somos culpados, o povo também tem a sua culpa em tudo isso. Agora, quando você forma um Estado, do ponto de vista da didática, você tem um território, você tem um povo, você tem um governo e você tem uma soberania. Então você é independente. Agora, nós temos um povo, nós temos um dos maiores territórios do mundo, que é o Estado brasileiro, e nós temos um governo, e cujo governo exerce a soberania. Mas o reflexo disso para a nossa população, aonde é que está? Você vê pela grande mídia macas e mais macas, macas e mais macas de pessoas procurando saúde. O Estado fez uma Constituição e disse: a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. O Estado fez uma Constituição dizendo que a educação, o ensino, é um direito de todos e uma obrigação do Estado. O Estado se omite e as escolas particulares tomaram conta da nossa educação, da nossa formação. Os hospitais particulares, os planos na saúde tomaram conta porque há omissão do governo. O governo não se preocupa com o povo. O povo é sempre o meio, um instrumento para que os governantes mantenham o poder em nosso Estado. Só não enxerga isso quem não quer. Só não enxerga isso quem não quer. Os governantes são culpados, povo culpado, cada um tem um pedacinho de culpa, porque o Estado está se deteriorando. Vejam no Rio de Janeiro as questões dos morros, das favelas, a maneira como as favelas são administradas. O governo pensa que administra, mas na realidade o governo é instrumento para ajudar a administração dos drogados, dos drogueiros, dos que drogam e da máfia que controla a droga no Brasil. Há lugar para todos, mas não da maneira desordenada como nós estamos enfrentando o país hoje. A gente se preocupa porque um próprio banco, como o caso do Santander, falou que a nossa economia, do jeito que vai, não tem solução. E acusa o atual governo. Vejam só a maneira como há uma falta de respeito ao governo. Não vamos falar de quem está errado, quem está certo, mas a instituição Banco Santander querer influir nas eleições nossa de 5 de outubro, dizendo qual é o melhor candidato para ele, banco, mas não para o povo, isso é um assinte. Isso é um assinte. A gente, se tem um país em que os governantes são respeitados, jamais um banco mandaria uma carta para os seus clientes dizendo que, se não houver mudança no sistema econômico, no desenvolvimento do Brasil, nós estamos numa situação difícil, seria hora de mudar. Agora vejam bem, os banqueiros ganham o que querem, ganham o que não querem. Qual é a instituição mais rica do Brasil? Não é o nosso governo, não. Nosso PIB é baixo.
O nosso governo tem dívidas internacionais maiores do que em outros governos, uma dívida enorme. Pagamos alguns bilhões de juro desta dívida por mês. Agora vem um banco dizer que qual é, em quem nós devemos votar, em quem nós não devemos votar. Eu acho que, efetivamente, esta é uma questão muito importante. Agora, você, meu ouvinte, pense um pouco. O que você pode fazer? Qual é a sua parcela? Qual é a sua participação? O que é que a gente tem que fazer? Na realidade, em princípio, a gente não sabe. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Se os governantes que estão lá não fazem pela gente, o que nós vamos fazer? É difícil, muito difícil. O que nós vamos fazer? Seria hipocrisia apresentar soluções. Seria uma hipocrisia da nossa parte apresentar soluções. Porque no fundo, o Brasil, atualmente, no governo que está no poder, ele cuidou do social. Trouxe uma classe para uma classe que estava na faixa da economia de poder aquisitivo E e D, trouxe para C. Mas não há sustentabilidade. Não há sustentabilidade para a classe C, que subiu no atual governo. Por quê? Não se tem emprego. Não se gera riquezas, tecnologia. Hoje nós importamos tudo da China. Olha, se você comprar uma batata frita que vem naqueles canudos, que vem naquele canudo que você tira o chapéuzinho em cima, você vai ver Made in China. Até batata frita o Brasil importa. Com tanta terra, com tanta batata aqui, temos que importar batata da China. É mais barato. Por quê? Porque a carga tributária brasileira é muito alta. Nós pagamos pelos nossos pecados. E de repente, eu penso nos meus netos, nos meus filhos, na geração que vem. Porque a geração que vem, ela já está aportando dentro de uma tecnologia totalmente diferente. Hoje o avanço tecnológico é tão grande que de ano para ano existem 1000 mudanças, N mudanças. E como você vai se adaptar a tudo isso se você não teve a escolaridade para isso? Você não se preparou para isso? Olha, eu gostaria que você pensasse bastante sobre a nossa situação. Como é que o Brasil vai sair desta situação? O Brasil é muito rico. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil produz muita coisa. O Brasil tem muita coisa boa. Mas os governantes precisam acompanhar essas coisas boas, fomentar a iniciativa privada, regular uma carga tributária menor. É um caso, por exemplo, do Fundo de Garantia, quando a rescisão dos contratos dos empregados eram feita pela lei original do Fundo de Garantia, a indenização era de 40%. De repente, por uma questão de caixa, por uma questão de acerto, passou-se para 50%. 10% fica para o governo. Agora, o ano passado, o Congresso Nacional falou, não, vão pagar 10% do fundo em cada indenização que há uma rescisão de contrato. Você já pensou? 10%? O que representam 10%? 10% do fundo recolhido.
e na hora que o empregado vai restituí-lo, fica com 40%. E o governo ganha 10% dessa bolada. Qual é o recolhimento mensal de fundo de garantia no Brasil? Qual é o montante das rescisões de contrato de trabalhadores no Brasil? O governo morde 10% na maior cara de pau. Isso é injusto. É injusto. É injusto por quê? Porque o governo ganha em cima. Tudo é imposto. Tudo é imposto. Tudo é tributo. Olha, talvez a gente pudesse ficar aqui conversando 2 horas, 3 horas, mas eu gostaria que você pensasse no Brasil e que você continue amando essa terra, porque ela ainda é melhor do que outras. Nós temos muita terra para plantar, nós temos um agronegócio muito bom, se bem que a gente planta soja, planta milho, mas o governo não manufatura este milho e esta soja. Despacha e exporta in natura. Então nós perdemos a transformação dessa matéria-prima tão rica, porque quem vai ganhar a manufatura é o estrangeiro. É o estrangeiro que vai ganhar essa manufatura. Nós temos minérios. O Brasil é rico em minérios. Aí vem as caçambas, carregam, põem nos containers e lá vão os minérios nossos para fora. E a gente importa tudo. Hoje importamos petróleo. Hoje, Brasil, há um tempo atrás, o governo falou: nós não vamos mais importar petróleo. A previsão é que depois de fazermos todas as perfurações e fazermos nossos poços, em 2020, se a gente procurar desenvolver a indústria petrolífera, nós teríamos então uma subsistência que seria própria e nossa. Então, importamos petróleo, importamos gasolina e mandamos a nossa matéria-prima rica para fora. Está tudo errado. Tudo errado na essência e na forma pela qual a gente vive no país. Isso sem falar numa inflação que existe há muitos e muitos anos, está controlada por ano em 5%, 6%, mas vai no supermercado para você ver. Está tudo caro, está tudo lá em cima. Vai comprar carne para você ver, está tudo caro. Vai comprar leite. Um litro de leite, um litro de leite custa R$3,37. R$3,37. Leite puro, não é verdade? Não esse de caixinha que está cheio de droga que dura 6 meses. Mas compra o leite puro. Esse em garrafa ou em envasado no plástico. O plástico custa R$2,85 e o de garrafa custa R$3,37, que o vasilhame é mais caro. Isso daí, como é que uma mãe vai dar leite para um filho? É um problema. Boa sorte para você, meu amigo. Boa sorte, minha amiga. Não deixe de acreditar no Brasil. Pense o que você pode fazer para ajudar o nosso país. Pense o que você pode participar, porque no fundo, nós também temos a nossa parte de culpa, porque a lei do Gerson de dar um jeitinho continua embutida em todos nós. Ok? Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas.
A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue, lute pelos seus direitos. Apoio, Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM o nosso Panorama Geral. Ontem tivemos um caso inédito na política de São Carlos. A Câmara Municipal não colocou nenhum projeto da Prefeitura em pauta. Eu repito, a Câmara Municipal não colocou nenhum projeto da Prefeitura em pauta. Aí você pergunta, por quê? Porque alegam os vereadores que os projetos de lei que vêm da Prefeitura são incompletos, precisam dar assim aquela forma legal e que os vereadores se cansaram de remendar os projetos de lei da Prefeitura na Câmara Municipal. E sexta-feira a Prefeitura mandou alguns projetos, mas a Câmara determinou que eles fossem distribuídos para as comissões. Comissão de Justiça, para ver da legalidade do amparo legal ou não do projeto, e agora os projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça. Depois passam pelas comissões específicas. E ontem na pauta, nós tivemos 26 projetos de vereadores. Nenhum projeto da Prefeitura. Guerra entre Câmara e Prefeitura. Onde é que nós vamos parar? Diga-me, aonde é que nós vamos parar? Aonde é que nós vamos parar? Qual vai ser o resultado de tudo isso? A cidade vai ficar ingovernável, porque tem que haver a combinação, o conluio entre Câmara e Prefeitura para se administrar. Não pode a Prefeitura de um lado e a Câmara de outra terem posições antagônicas. Por quê? Porque dentro da lei orçamentária o prefeito já tem o que pode gastar, o que não pode gastar. Enquanto que a Câmara dá as coordenadas das modificações e de tudo aquilo que o senhor prefeito precisa para administrar a cidade. Mas ontem, pela primeira vez em muitos e muitos anos, Câmara Municipal não colocou, não pautou nenhum projeto, nenhum processo da Prefeitura Municipal de São Carlos. Nós tivemos 26 proposituras dos senhores vereadores, 16 requerimentos, 5 indicações e 5 moções. Eu destaco que uma moção importante foi a feita para pedir que a creche Caminho para Jesus continue funcionando. O vereador indicando que seja colocado, quer dizer, o funcionamento
outras indicações, outras moções, inclusive para fontes governamentais, falando e parabenizando agora a carga dos psicólogos, que passa a ser de 30 horas. Quer dizer, mas nada que pudesse trazer, digamos assim, uma decisão sobre os interesses do município. Agora, até quando isso vai continuar? O que será que está errado nessa ligação Câmara e Prefeitura? O que será que está errado? Realmente, a Câmara tem a transparência, fala de tudo, e a Prefeitura tem um jeito próprio de governar, que é um jeito fechado. Ela tem um processo de embotamento, é só dela, quer dizer, tudo, a Prefeitura é fechada, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada e, consequentemente, nós temos então essa posição que é muito ruim para o município. Quem perde é São Carlos. Hoje não se vive sem haver paz, união para se administrar. Ainda outro dia entrevistamos o deputado Newton Lima e ele falou: a prefeitura procura muito o governo federal para levar projetos e trazer verbas e aplicação de verbas para o município de São Carlos. E o governo federal, nesse ano político, está atendendo a tudo e atendendo a todos. Basta ver que há poucos dias esteve aí um representante do DENIT pedindo para reformular o projeto da passagem da segunda via sobre os trilhos da Paulista na Praça Itália, a passagem das águas lá no Shopping Center. E tudo isso fica através da engenharia, das obras, do pessoal que faz os projetos, para que a cidade possa andar. Então, Câmara Municipal, essa notícia, vereadores usaram da tribuna, cada um fez a sua reivindicação, cada um discutiu um assunto, mas a verdade é que projetos de lei da Prefeitura para a Câmara, nenhum foi colocado em pauta. Vejam bem como anda a política da cidade. O PSDB tem a maioria na Câmara, porque nós temos os vereadores do PT, o Rosilei, o Lineu, e temos o vereador Bragato. Nós temos, quer dizer, 4 ou 5 vereadores que seriam oposição, mas a grande maioria dos 21 fizeram um pacto, inclusive PSDB, PMDB, para dar autonomia e auxiliar o governo municipal. Mas hoje estamos assim. E como vamos ficar? Qual será a solução deste problema? Fica difícil se fazer uma previsão. Não se pode falar que tudo vai acabar em pizza, porque chega em determinados momentos, os interesses são confrontais, eles se confrontam. E aí, quando o interesse de um partido confronta o interesse da prefeitura, aí, na verdade, não pode haver uma administração em comum. Então, sessão camarária ontem, não teve nenhum projeto da prefeitura, e você que nos acompanha tem aí esse detalhe e essa informação para ter a orientação. Na política, nós também vamos mal. Vamos ver o tempo ao tempo, porque já vamos para 1 ano e 7 meses do atual governo.
e as coisas estão andando com muita morosidade e muita coisa é feita, mas muita coisa assim supérflua, muita coisa que é um pouco de verniz, porque o cerne de problemas cruciais como a saúde ainda não foi resolvido. Esperamos que com a federalização do Hospital Escola nós possamos ter uma melhoria da nossa saúde. Vamos aguardar. Você está acompanhando pela DBC FM mais uma edição do nosso programa Panorama Geral. A notícia sempre tratada com muito interesse. Eu quero dizer para você é que, com o objetivo de popularizar o livro e incentivar a prática da leitura em todas as idades, além de possibilitar às pessoas que adquiram livros, a UFSCar, através da sua editora EduFuscar, coloca aí à disposição de toda a população, de todos os nossos ouvintes, o seu acervo de edições. E a EduFuscar também estará presente no mais importante evento nacional do mercado editorial, a Bienal Internacional do Livro, que acontece entre os dias 22 e 31 de agosto em São Paulo. Queremos destacar também que na UFSCar, e sobretudo em encontros da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, tem se perguntado muito sobre emprestar a sustentabilidade financeira às editoras universitárias, de modo que elas possam desenvolver um projeto editorial autônomo, definindo o seu conselho editorial e comprometido com a excelência acadêmica. O professor Oswaldo Truzzi, diretor da UFSCar, diz que se propõe a realizar esta missão. A vereadora Cidinha do Oncológico visitou a Unidade Básica de Saúde do bairro de Redenção e observou a situação precária do local. Tanto que na sessão camarária de ontem, a Cidinha usou da tribuna e pediu que a Unidade Básica da Redenção ela passe por reforma, como está acontecendo com o SEMI. Uma boa notícia dentro do nosso panorama geral. A Marinha abre 105 vagas para oficiais. A Diretoria de Ensino da Marinha publicou mais um edital. Desta vez, são 105 vagas destinadas exclusivamente a candidatos do sexo masculino para o quadro complementar de oficiais da Armada e para o quadro complementar de oficiais fuzileiros navais. Os interessados em se inscrever podem fazer pelo site, anote aí, www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou nos postos de inscrição da Marinha, no período de 30 de julho a 4 de setembro. A inscrição custa R$ 45. O concurso público para ingresso tem 105 vagas e 23, no total são 128 vagas. Inscrições R$ 45 e você pode acompanhar essa matéria pelo nosso site www.dbc.fm.br. A Federação dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação no Estado de São Paulo e os sindicatos respectivos, inclusive São Carlos, assinaram as convenções coletivas de trabalhadores de vários segmentos. As datas básicas estão concentradas em maio, mas este ano as negociações foram muito difíceis e o nosso compromisso era fechar acordos de salários reais. Na verdade, hoje a alimentação teve um aumento de 7% a 8%. De acordo com o setor de bebidas, 7%, e o limite é de R$ 4.000 e um fixo de 300, o piso salarial de 1.168. Para o frio,
o piso ficou em R$ 935. As usinas de açúcar vão reajustar o salário em 7%. O piso será de R$ 935, que é o piso básico para toda a classe da alimentação. Você está acompanhando pela DBC-FM mais uma edição do nosso Panorama Geral, trazendo as principais notícias para você. No período até 18 de agosto, no saguão do Paço da Prefeitura Municipal, você vai ver o Espaço Paço, exposição de pinturas de Fernando Doria. Prestigie o Fernando Doria e veja a sua natureza morta. Horário de visitação de segunda às sextas-feiras, das 8 às 20 horas. No sábado, de 9 às 17 e no domingo, das 12 às 18 horas. Pelo 7º ano consecutivo, a Universidade Federal recebe inscrições no processo seletivo para ingresso de pessoas em situação de refúgio nos cursos de graduação São Carlos, Arara, Sorocaba, Lago do Sino. Se você for um político, se você tiver reconhecido o refúgio que o Brasil lhe deu, então você pode fazer aí o seu curso na Universidade Federal. 16 é o DDD 3351-8152, o telefone para você obter as suas informações. O Ministério da Saúde anuncia agora a nova vacina. Arthur Quioro anunciou ontem o novo calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde. A imunidade ficará disponível nas unidades básicas de saúde. E você tem, então, agora esta oportunidade. O calendário é o mesmo dos anteriores, mas você vai apenas atualizar as datas. Para você que acompanha conosco mais uma edição do nosso Panorama Geral, eu quero dizer que neste sábado a Prefeitura entrega a Praça Antônio Prado após extenso trabalho de revitalização desenvolvido pela equipe da Secretaria de Serviços Públicos. E o projeto se chama São Carlos Mais Florida. A histórica e conhecida Praça da Estação passou por poda, troca de toda a grama, reformas do calçamento e do pergolado, lavagem e pintura dos pontos de ônibus e de toda a área da praça, colocação de lixeiras, melhorias na iluminação e a fixação de 10 novos bancos de concreto com um encosto e mais 4 jogos de tabuleiros adquiridas com a verba parlamentar do vereador José Luiz Rabelo. Parabéns, Zé Rabelo, parabéns por mais esse destaque. E lembramos também que acontece nos dias 1, 2 e 3, agora, ou seja, a partir de sexta, sábado e domingo, lá no Semosar, na rodovia Lourenço Inocentini, ou mais uma festa da Associação Paulista de Brahman e também do Sindicato Rural de São Carlos. Destacamos que vamos ter exposição do rebanho Brahman, gado Nelore e os cavalos Manga Larga Marchador. A grande festa estará acontecendo no sábado, às 11 horas. E a exposição vai até domingo. Você está acompanhando pela DBC mais uma edição do nosso jornal DBC-FM. Olhem, considerado um problema de saúde pública, a hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, uso de remédios, álcool, droga e doenças antiimunes, metabólicas e genéticas. Geralmente são doenças silenciosas, mas quando aparecem, os sintomas são cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelhados, urina escura e fezes claras. Portanto,
Você precisa se cuidar para evitar, inclusive, que haja a contaminação, porque a hepatite, ela tem, contra a hepatite A, tem a vacina, mas ainda não faz parte do calendário nacional de vacinação. O encaminhamento para vacinação é feito quando o médico indica. Já a vacina contra a hepatite B faz parte da vacinação da criança, do adolescente e do adulto e está sempre à disposição no Sistema Único de Saúde, que ampliou as ofertas para as faixas etárias de 30 a 49 anos. Todo recém-nascido deve receber a primeira dose após o nascimento, logo nas primeiras 12 horas de vida. A oferta dessa vacina estende-se também aos grupos em situações de maior vulnerabilidade, independentemente da faixa etária. Então, hoje nós temos 2 tipos de hepatite, a A e a B, e ficam aí algumas orientações para você. Jornal DBC e o nosso Panorama Geral. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM a edição de hoje do nosso Panorama Geral. O Sebrae São Carlos está oferecendo curso esta semana para microempresários. O diretor do Sebrae em São Carlos, o companheiro Paulo Sereda, ele fala então sobre os cursos e o que você, empreendedor, microempresário, pode obter na sua participação com o Sebrae. Paulo, o nosso bom dia. Bom dia aos ouvintes da DBC. Nós temos essa semana uma programação especial, uma oficina fantástica dessa para você vender mais, já sair daqui com a coisa pronta vendendo mais. E a outra que é de compras públicas, que vai te colocar em acesso a mercado. Então vamos lá pela ordem. Na quinta-feira, às 19 horas, no Escritório Regional, dia 31, nós temos uma oficina que é como você utilizar o Facebook, criar uma página comercial utilizando o Facebook, que todo mundo que usa sabe que é a fanpage. Então você vem aqui com o seu computador, você entra e depois de 3 horas sai com a sua fanpage pronta, aprendendo a usar, como divulgar, como expor os seus produtos, como utilizar os relatórios, todas as ferramentas e possibilidades que esse canal de comunicação pode te dar, que é fundamental hoje que você tem enquanto comerciante. Nós temos aqui no segundo semestre e o ano que vem vai ser difícil, os anos serão difíceis, o segundo semestre do ano que vem, e é importante que você, comerciante, tenha outros canais de comunicação para ampliar a visibilidade do seu comércio. Quinta-feira, dia 31 às 19 horas, essa oficina tem um custo super barato de R$70, você sai com a sua fanpage pronta, ligue para nós aqui 3372-9503 e já faça a sua inscrição para garantir sua vaga. Também começando na quarta, dia todo, e quinta-feira, o dia todo, nós temos o curso de compras públicas. A Prefeitura Municipal de São Carlos,
Ela esteve aqui na semana passada com todas as suas secretarias fazendo treinamento de como comprar, utilizando-se da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que dá certame privilegiado para a empresa de micro e pequeno porte, empresa que fatura até R$3.600.000 bruto ano. Então você que nos ouve, que é empresário de empresa de pequeno porte, venha fazer o curso aqui, quarta-feira, quinta-feira, dia todo, gratuito, 100% gratuito, porque a Prefeitura Municipal de São Carlos já preparou todas as suas secretarias para poder fazer compra de empresa de pequeno porte. Então você tem que estar preparado para ofertar para esse novo comprador esse acesso a esse mercado novo que aparece. Relembrando, Facebook, quinta-feira à noite, R$70, você amplia seu canal de comunicação, amplia a possibilidade de venda. Quarta-feira, dia todo, quinta-feira, dia todo, compras públicas para você poder fornecer para a Prefeitura, que já capacitou a sua secretaria para comprar através de licitações públicas voltadas para micro e pequenas empresas. Oportunidades ímpares dessa semana que você não pode perder. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando a edição de hoje do nosso Jornal DBC e o Panorama Geral. Como notícia final, eu quero comentar com você que ontem, na sessão camarária, uma professora da cidade de Araci fez uma denúncia. Nós tivemos a semana passada a denúncia da creche Caminho para Jesus. E agora uma denúncia na cidade de Araci de que o governo Paulo Automani está fazendo economia na educação e reduzindo gastos. E numa das escolas da cidade de Araci, a professora usou da tribuna livre ontem na sessão camarária e disse que estão reunindo um número de alunos em uma outra sala maior do que as originais. Duas salas de aulas com alunos. Como são poucos alunos, segundo a prefeitura, vamos então fazer uma sala só para economizar gastos. Quer dizer, uma professora dava aula para a classe A, a professora dava aula para a classe B, ganhava pelas duas salas. Agora, unindo a classe A mais a classe B, ela vai dar aula para uma classe só e vai reduzir os gastos da Secretaria da Educação. Essa matéria foi levantada ontem na Tribuna Livre e alguns vereadores se posicionaram contra. Depois os vereadores da situação argumentaram que não estava no regimento interno da Câmara, abrir palavras para vereadores sobre uma denúncia feita por uma cidadã, e o resultado é que um fato importante no requerimento do Ronaldo Lopes e do Valcinir Bragato usaram da palavra e pediram então a marcação de uma audiência pública para se discutir com a Secretaria da Educação e com a Prefeitura Municipal de São Carlos quais serão as mudanças e a economia que vai se fazer quando se diminuem salas de aula no governo municipal. Inclusive Bragato foi muito feliz, e o Ronaldo Lopes também, dizendo que a qualidade da educação da prefeitura em São Carlos é muito boa e o número de alunos sendo menor dá para aprender mais do que classes altamente numerosas. É mais uma questão que enfrenta o atual governo, fazendo mudanças na educação, reunindo classes, economizando para não gastar dinheiro na educação. Será que está certo? Será que toda a qualidade que o PSDB recebeu do PT no nosso ensino, será que agora fazer essa economia é realmente válido? Vamos aguardar a sessão que será feita com uma audiência pública e espero que os vereadores efetivamente marquem esta audiência pública para trazer a Secretaria da Educação e o governo municipal para mostrar a todo o povo
quais são as mudanças que querem fazer, quais são as alterações que querem fazer na nossa educação para fazer economia. Isso é muito importante. É muito importante, porque muitas vezes a economia é a base da porcaria, não é verdade? Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Vamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Panorama Geral. Obrigado a você que participa conosco. Até amanhã com mais notícias, mais informações. Até lá, tenham todos um bom dia. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.